meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa aula nesta manhã orando ao Senhor. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, querendo aprender da Tua palavra. Pedimos que por Tua graça, amor e misericórdia, o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, tanto para falar como para entendermos as Tuas palavras, Senhor Deus. Que elas sejam aplicadas à nossa vida diária pelo Teu Santo Espírito. Pedimos-te também perdão pelos nossos pecados, pois é em nome de Jesus por quem oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, a lição que vamos estudar hoje é de número 4. O título é A Vocação do Discípulo. E o texto é Mateus 4, do 18 ao 25. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 4, do 18 ao 25. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. E imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. As palavras traduzidas na Bíblia por discípulo transmitem a ideia de seguir, juntar-se e imitar. O discípulo é aquele que se identifica com seu mestre, dispondo-se a segui-lo e a praticar os seus ensinos e atitudes. Ser discípulo de Cristo é segui-lo, é viver dia a dia ao seu lado em obediência e submissão, é cumprir a missão dada por ele. A experiência com Cristo não pode se limitar à conversão. A conversão é o ponto de partida. O discipulado é a complementação. Podemos então resumir dizendo que a experiência do discipulado começa com o vinde a mim e culmina com o ide e ensinai, fazei discípulos. Por trás de todo esse processo está a vocação do discípulo. A palavra vocação significa chamado. Vocacionado é aquele que é chamado. Trata-se de um processo que envolve a todos aqueles que verdadeiramente já se converteram a Cristo, que reconheceram o seu senhorio e que desejam servi-lo obedientemente. O Elon Moore afirma que discipulado é o processo de tomar novos convertidos, educá-los e levá-los a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. O objetivo desse estudo é despertar em cada crente a consciência quanto à realidade e implicações do chamado para servir a Cristo e ir ao mundo na condição de discípulo que se dispõe a fazer novos discípulos. A nossa lição traz 3 tópicos para reflexão. O primeiro deles é: a vocação do discípulo está subordinada ao chamado do Senhor. O texto de Mateus 4, do 18 ao 22, é conhecido como a vocação dos discípulos ou o chamado dos discípulos. Veja que Jesus vai junto ao mar da Galileia e chama os 2 irmãos, primeiro Pedro e André, e depois Tiago e João. E depois, se você ler o capítulo 1 de João, você vai perceber que Jesus chama outros discípulos. Também Mateus, Marcos e Lucas relatam o chamamento de Mateus, Mateus Levi, para o discipulado. Então, Jesus toma a iniciativa de chamar. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados por Deus a ser discípulo. Após um momento de preparação que envolveu seu batismo e vitória sobre a tentação no deserto, Jesus deu início ao seu ministério na região da Galileia. E a primeira providência que Jesus tomou depois disso foi o investimento em discipulado. Por isso ele chamou aqueles discípulos, aqueles 12. É significativo o convite feito por ele aos 2 irmãos pescadores, Simão chamado Pedro e André. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro o vinde, depois o ide.
Esse mesmo convite foi feito em seguida a outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, também pescadores. Mais tarde, outros homens também receberiam o mesmo chamado, até que o grupo idealizado por Jesus estivesse completo. Nesses relatos do Evangelho, é possível perceber a força do chamado do Mestre. Não há dúvida de que aqueles homens, mesmo sem saber, foram vocacionados pelo Espírito Santo para a obra missionária e, a partir do chamado de Jesus, tomaram consciência da sua vocação. Entretanto, não imaginavam a que ponto o Espírito os levaria, pois não tinham noção da dimensão do seu chamado. Aliás, ninguém tem. Quando nós somos chamados por Deus, nós não sabemos até onde Ele vai desenvolver o ministério ou os ministérios que Ele nos concede. A vocação do discípulo está subordinada ao chamado do Mestre. Para se entregar ao discipulado, é preciso tomar consciência do chamado. O engajamento no discipulado não pode ser fruto apenas de uma solicitação do pastor da igreja ou de uma metodologia adotada pela própria igreja. Deve ser, antes de tudo, uma resposta ao Senhor que vocaciona e chama. É preciso compreender que o ide é precedido do vinde, de maneira que ninguém pode ir se não ir ao campo, falar, ensinar, se primeiro Jesus não tiver chamado a pessoa à salvação. Antes de ir fazer discípulo, é necessário vir a Cristo, atendendo o seu chamado para ser discípulo. Vê-se, portanto, que discipulado não é simplesmente treinamento, mas uma caminhada na direção de Cristo como fruto de uma vocação, de um chamado. A vocação, ao ser respondida, é chancelada com a autoridade outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Em Mateus 28, do 18 ao 20, por exemplo, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa autoridade é comunicada pelo Espírito Santo, como o próprio Jesus disse em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, em primeiro lugar, é necessário observar-se que o fazer discípulo está precedido do ser discípulo. Primeiro Jesus nos chama a Ele e depois nos manda pregar sobre Ele. É impossível o indivíduo pregar sobre Jesus sem ter sido chamado por Jesus. É impossível alguém ir sem antes ter vindo a Cristo. Em segundo lugar, a vocação do discípulo se desenvolve na medida em que ele se dispõe a seguir o Mestre. Em outras palavras, há um chamado de Deus, mas há uma responsabilidade nossa. Nós temos que fazer discípulos. No texto tomado por base para este estudo, é notável a disposição demonstrada por aqueles pescadores diante do chamado de Jesus. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, no versículo 20. 22, a mesma coisa a respeito dos outros 2 irmãos. No mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Essa descrição quanto à atitude daqueles homens tem muito a nos ensinar. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte. Muita gente pode pensar, e se Jesus chamar e eu não for? Eu vou dizer para você que essa é uma hipótese impossível. Não existe a hipótese de Deus mandar a gente fazer uma coisa e nós não fazermos. A palavra de Deus nos diz, lá em Isaías, que a palavra do Senhor ele diz, a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando ele nos chama, ele nos comissiona. Muito bem. Essa descrição quanto à atitude daqueles homens tem muito a nos ensinar, como estava dizendo. Ela revela, entre outras coisas, o seguinte. Primeiro, compromisso. Eles deixaram as redes, os barcos e a família para atender ao chamado de Jesus. Quer dizer, se comprometeram com Jesus. Em segundo lugar, há um senso de urgência. Eles deixaram imediatamente tudo e seguiram a Jesus. No mesmo instante, não adiaram a resposta ao chamado do Mestre. Em terceiro lugar, há uma determinação. Eles seguiram Jesus, isto é, levaram a cabo a decisão tomada, não ficou apenas na intenção.
E é muito importante a determinação, porque seguir a Jesus tem um preço muito alto, irmãos. Não é um chamamento seguido de muitas bonanças, mas de muitas dificuldades, de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita paciência. É um trabalho árduo, realmente. Por isso, há a necessidade de determinação. O período que os discípulos passaram junto de Jesus foi decisivo para que fossem discipulados. Tiveram a oportunidade de ouvir as instruções de Jesus, ver as obras que ele realizava e seguir as pegadas do Mestre. É fundamental no discipulado que o discipulando se disponha a seguir os passos daquele que o discipula, criando com ele um vínculo de proximidade. Quando nós discipulamos uma pessoa, ela vai se tornar muito parecida com a gente. Portanto, a nossa vida deve ser vivida de acordo com a vontade de Deus, para que nós não passemos nenhuma informação, não só de palavras, mas também de atitudes erradas à pessoa que nós discipulamos. É necessário que o discipulando tome por modelo a vida daquele que o instrui, como recomenda Paulo em diversas oportunidades. Ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 11:1 e em 1 Coríntios 4:16, rogo que sejais meus imitadores. Filipenses 3:17, 1 aos Tessalonicenses 1:6, muitas vezes Paulo disse: olhem para mim, façam o que eu faço, me imitem. E essa é a nossa responsabilidade, irmãos. A responsabilidade do discipulador é muito grande, como recomenda Paulo a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Jesus é o mestre por excelência. Como já foi dito, a vocação dos discípulos se desenvolve na medida em que ele se dispõe a seguir o mestre, permanecendo junto a ele. Jesus declarou em João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O fruto é necessário. Em terceiro lugar, a nossa lição fala sobre a vocação do discípulo o transforma em discipulador. A vocação do discípulo o transforma em discipulador. Todo aquele que é chamado por Jesus para se tornar discípulo é enviado a fazer novos discípulos, conforme nós lemos em Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidade. A estes 12 enviou Jesus. Em Mateus 28, do 18 ao 20, que a gente já citou, a ordem de Jesus é muito clara no sentido de que os seus discípulos devem se entregar à tarefa de fazer novos discípulos e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Paulo, um dos mais notáveis discípulos do Senhor, também extraordinário discipulador, orientou um de seus filhos na fé, Timóteo, a adotar essa estratégia de discipulado. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Todo discípulo é um discipulador em potencial. Há uma tendência em boa parte dos crentes que é desejar apenas ser pastoreada. Esse modelo de igreja exige que os pastores se dediquem quase que exclusivamente ao trabalho de consolação dos crentes. A função pastoral praticamente se reduz a um trabalho de capelania. Nesse modelo ministerial, geralmente, pouco valor se dá ao treinamento de líderes, à formação de discipuladores, ao envolvimento de toda a igreja no pastoreio dos novos convertidos. Felizmente, muitas comunidades hoje estão redescobrindo o modelo neotestamentário em que cada discípulo é desafiado e preparado para fazer novos discípulos. Essas comunidades têm experimentado crescimento e uma qualidade de vida espiritual notável. Não há dúvidas de que a vocação para ser discípulo de Cristo inclui o chamado para ser um discipulador. É essa mentalidade que deve ser desenvolvida na igreja se quisermos atender de fato à grande comissão de Jesus. Lembre-se, a carreira cristã começa com o vinde de Jesus, mas inclui também o ide por todo o mundo. Amém? Para a discussão, tem os seguintes pontos. Em que ponto da vida cristã você se encontra? Ainda é discípulo, limitando-se a receber instrução cristã, ou já assumiu a condição de discipulador, cuidando daqueles que estão dando os primeiros passos na fé? Segundo lugar, talvez sua igreja seja exceção, mas geralmente verifica-se um número pequeno de discipuladores nas igrejas. Se cada discípulo é por natureza um discipulador,
porque esse potencial não é colocado em prática. Meus irmãos, Deus vos abençoe, vos guarde, vos dê um domingo na sua paz e graça, e que todos nós que fomos chamados à salvação por Jesus Cristo, vamos também ao campo missionário. O campo é o que está ao redor de nós, pregando e ensinando a palavra de Deus, fazendo novos discípulos. Deus vos abençoe e guarde. Amém.